Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar primeiro quadrimestre do ano de 2023, que hoje recebe aqui o vereador do Partido União Brasil, senhor Roberto Tarcísio Abreu, 57 anos, e o oitavo vereador mais bem votado na cidade, assumindo como suplente o vereador licenciado Edgar Sasaki. Roberto Abreu, seja muito bem-vindo ao nosso Espaço Parlamentar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui nessa casa e estou muito feliz por esses cerca de 90 dias que estamos juntos aqui. Perfeito. Aproveitando que é a sua primeira vez aqui no Espaço Parlamentar com a gente, se apresenta de alguma forma mais profunda para a gente conhecer um pouco melhor você, Roberto. Pois bem, eu sou Roberto Abreu, Roberto Tarcísio Abreu, tenho 9 irmãos, meus pais Donato e Verônica, participo da Sociedade São Vicente de Paulo desde os 10 anos de idade, então, portanto, entrei em 76. Participo também da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade e estou coordenador da comunidade de São Lourenço, lá na paróquia Santíssima Trindade. Você, pelo que eu tenho visto aqui no seu gabarito, vamos colocar assim, não é de hoje que você tem tentado entrar nessa casa legislativa. E curiosamente, Roberto, você na maior parte das vezes atingiu uma votação bastante alta e só não entrou por quociente eleitoral. Em 2012, você me corrija se nós estivermos errado, 1.237 votos, depois em 2016, 1.736 votos, e em 2020, 1.591 votos. Todas as votações que entram de forma absoluta na casa, mas que de forma proporcional não, estou correto? Exatamente, né? Eu já tentei 3 vezes entrar nessa casa e é interessante que eu fui convidado meio de maneira impositiva, né? Uma amiga minha me colocou o meu nome para ser candidato, não procurei ser candidato. A pessoa falou assim, eu indiquei seu nome. E aí começou a nossa participação na parte política partidária. Só corrigindo, na última eleição, 1.536 votos. 36. Tá? Mas a gente sempre teve uma votação expressiva, porque a gente sempre esteve trabalhando na parte da social, né? A Sociedade São Vicente de Paulo é social, a gente sempre trabalhou nessa área social, então eu acho que isso que advém a essa grande votação. Vereador, ao que mais você deve o fato desse acontecimento que você acabou de citar, de outra pessoa entender que cabia a você ser um representante do cidadão? O que você acha que trouxe isso para os demais? Então, eu acredito que seja toda a minha trajetória, minha história de vida. A gente sabe que a vida da gente é mais do que palavras, né? Tem que ser o testemunho. E como eu sempre trabalhei na Sociedade São Vicente de Paulo, na parte de liderança, então eles perceberam o nosso trabalho, a nossa lisura, a questão da ética da pessoa, como que sempre trabalhou, em prol das pessoas, nunca em prol de si mesmo. Então foi isso que gerou essa expectativa e essa indicação. Fala um pouco mais desse trabalho nessa sociedade que você agora representa, mas que você sempre participou, Roberto. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade fundada em Paris por jovens, né? 7 jovens fundaram a Sociedade São Vicente de Paulo que trabalham em prol dos pobres. É um ramo da Igreja Católica, só que formado só por leigos. Aqui em Jacareí, ela foi fundada em 1901. A Conferência Nossa Senhora Conceição começou em 1901 e veio toda essa trajetória e eu entrei em 1976. São conferências que trabalham em promoção humana, visitam as famílias e tentam promover e resgatar a sua dignidade. Então esse é o trabalho nosso que a gente faz na Sociedade São Vicente de Paulo. E da onde que veio esse lado seu em fazer parte deste tipo de tema? Isso é desde jovem? Isso começou em algum momento específico? Então, na verdade, a minha família toda sempre participou da sociedade. Meu pai entrou em 1958. Então, ele trouxe o primeiro da família a entrar nos vicentinos, né, que a gente chama de vicentinos, e depois foi trazendo toda a família. Eu entrei em 76, quando tinha 10 anos de idade. Desde lá estou nessa caminhada, sempre trabalhando em prol das famílias carentes de nossa cidade. E como que está hoje a sociedade aqui em Jacareí, Roberto? Aqui em Jacareí ela está em cerca de 95 grupos, que são conferências, né? Formado por
o Conselho Central por 12 conselhos particulares. Se a gente for falar divisão, né? Tem o Conselho Central que coordena os particulares, que coordena as conferências, esses núcleos, esses pequenos núcleos. Então, essas conferências tem em toda a cidade de Jacareí. Então, e sempre trabalhando de maneira silenciosa, anônima. A gente não vê grandes alardes, mas é um trabalho de formiguinha, através de campanha do quilo, sempre tentando promover essas famílias. Desde que você tomou posse como vereador, Roberto, mudou alguma coisa em relação à sua relação com a sociedade? Teve alguma coisa que foi atingida, algo que você pôde inclusive melhorar na sociedade ou não? Como que aconteceu essa transformação? Você diz na sociedade em geral? Na sociedade que você vicentinos. participa, isso dos vicentinos. Então, o que a gente faz como vereador é sempre mostrar os caminhos para as pessoas. Qual que é o tripé dos vicentinos, né? A parte assistencial, promocional e libertadora. Nós não queremos que a pessoa fique refém da gente. A gente quer que a pessoa caminhe com as suas próprias pernas. Mesma coisa as conferências. Então, vamos dizer assim, se surge uma questão de pobreza que precisa do LOAS, por exemplo, a gente encaminha para o CRAS. Não é nós que vamos fazer o trabalho. Indica para a pessoa fazer isso. Então, a gente procura mostrar os caminhos que a pessoa tem que seguir. Como vicentino, eu estou aqui representando toda a sociedade. Não trabalho para os vicentinos. Mas quando eles precisam de alguma orientação, referente à prefeitura ou referente à própria Câmara Municipal, a gente procura demonstrar o caminho que deve seguir. Roberto, você também foi subprefeito aqui da nossa cidade. Como que aconteceu isso? Explica pra gente, primeiro, a convite de quem e principalmente o porquê que você acha que você foi escolhido na época para aquele cargo. Eu entrei na prefeitura em 2013, exatamente. Na Secretaria de Governo, na época do prefeito Hamilton. Depois, não fui eleito, e o prefeito Isaías, percebendo o meu perfil que trabalha com a periferia, ele me fez esse convite de trabalharmos e criarmos a subprefeitura do Igarapés, né? Foram criadas 2 subprefeituras, a do Igarapés e da Nilo Máximo, né? E ele percebeu o perfil que a gente tinha, de trabalhar justamente com essas famílias, com essas pessoas. Porque a grande questão é ser com eles, estar com eles, né? Então eu sempre tive essa vocação de estar junto a essas pessoas e por isso eu acho que eu fui convidado. O trabalho que nós fizemos lá foi um trabalho de construção, porque não existia nada. O prefeito Isaías até comentou, né? Te dei um presente de grego. Me deu um carro, a dona Tereza e o Jeremias, e não tinha mais nada. Nós fomos criando, construindo. Conseguimos conseguir os móveis. No primeiro início, a gente fez um garimpo, conversando com algumas secretarias, nos fornecendo os móveis. Depois a gente foi conseguindo adquirir através da secretaria. E hoje nós temos uma relação assim de uma equipe bem formada. Não é suficiente, mas que dá para fazer uma diferença no local. Curiosamente agora, Roberto, você muda de lado em relação à rua, né? Sai da rua do Executivo e vem para a rua do Legislativo. E eu imagino que você deva ter percebido mudanças em relação às suas atribuições. Fala um pouco para a gente como primeiramente, antes da gente entrar, é claro, no assunto do Roberto Abreu, vereador, fala para a gente como é agora essa transformação de sair de alguém que executa para alguém que legisla. É bem diferente a relação, né? Porque aqui é uma relação política, uma relação de sempre votar a favor da cidade, mas tem as forças políticas antagônicas e, repito, sempre é importante ter oposição. A oposição saudável é muito importante, né? A oposição responsável. Então, sempre ter o contraponto, isso é muito importante. Mas eu acredito que, para mim, está sendo uma escola. Quando eu soube que eu iria substituir Edgar, como se fosse, eu até brinco, né? Você está jogando um gauchão, de repente você for contratado por um time do Paulista e tem que jogar o campeonato, já está correndo e você tem que entrar nesse campeonato a 1000 por hora. A minha equipe que está comigo é uma equipe muito
profissional, muito eficaz, muito amiga. Tive uma alegria muito grande de estar com o Zé Moreno, com as duas Fernandes e com o Marcelo, que me auxiliam muito. Então, eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. E repito, como você mesmo falou, é diferente, porque aqui você está recebendo demandas e encaminhando ao Legislativo. Lá no Legislativo você tenta resolver as demandas que chegam para você. São dois lados diferentes. Apesar da gente saber que a Prefeitura ela tem suas dificuldades, suas limitações. A gente precisa indicar quais são as necessidades da população. Você acha que por você ter tido essa experiência no Executivo, isso pode te trazer uma bagagem melhor como vereador, já que você entende como que o outro lado receberá a demanda? Eu tenho plena convicção, por isso que às vezes eu tenho uma maneira de trabalhar um pouco pessoal, né? Não gosto de fazer muito alarde, muito barulho, eu gosto de procurar ser mais efetivo. Quando eu recebo uma demanda, por exemplo, eu converso com a secretaria, verifico as demandas, verifico as situações. Não é qualquer coisa que eu levo como urgente para o Executivo, mas quando eu levo como urgente, eu procuro sensibilizá-los para que eles me atendam. Porque eu repito, né, o caminho tem que ser um caminho natural. O correto da administração pública, eu fiz gestão pública, é que tem um caminho natural das soluções dos problemas, né? Mas, de repente, precisa da intervenção de um vereador porque tem coisas urgentes que tem que acontecer e ser executada e que, às vezes, o poder público não está enxergando. Então, dessa maneira, eu acredito que eu consigo enxergar melhor, porque eu procuro levar exatamente as coisas mais urgentes. As coisas que precisam dar para esperar, falar, abra o protocolo, faça pelo caminho correto que vai acontecer. Então a gente tem que sempre orientar a população para que ela possa também saber que não precisa depender do vereador para que as coisas aconteçam. Mas se precisar do vereador, a gente está à disposição para orientar e também para solucionar as coisas mais emergenciais. Pegando como gancho essa última parte que você falou a respeito da orientação à população. Você, nesses primeiros 90 dias, percebeu essa demanda que existe essa demanda existente lá fora, em que a sociedade pede também para que seja melhor orientada pelos seus representantes? Você acha que falta um pouco disso? Então, eu acredito que a população, como não entende, às vezes, até o universo da Câmara e nem do Executivo, ela precisa realmente que haja sempre clarear os caminhos. Vou dar uma pequena, assim, um tapa-buraco. Você não precisa pedir para o vereador, você pode pedir pelo 0800 163010 ou pelo protocolo Atende Bem. Mas, de repente, vem procurar a gente. Então, a gente faz o pedido, né, através de ofício, né? Nós fizemos 124 ofícios desses 90 dias. As indicações que nós fizemos foram 4 indicações, porque a gente entende que a indicação é uma maneira diferente do governo trabalhar. Então não é qualquer coisa que eu faço indicação, eu trabalho mais com ofício. E os requerimentos a gente faz quando é necessário para as outras entidades, né? Mas o importante é, se a gente conseguir fortalecer, que a pessoa saiba fazer os caminhos corretos da prefeitura e nas coisas que não está acontecendo, nos procurar, eu acho que seria o caminho correto. Vereador, você falou a respeito das indicações. De fato, realmente o senhor possui entre 4, pelo que eu pude ver aqui, ou 5 indicações. Já falando especificamente delas, uma que você protocolou pede a viabilidade, a concessão de funções gratificadas, aliás, de gratificação, ou referência diferenciada a questões de servidores efetivos e suas periculosidades. A que se deve, como ocorreu esse pedido, e o principal, ele foi atendido, ele teve algum feedback em relação a prazos, como que ocorreu? Então, a gente caminhou, que nem eu comentei com vocês, nós estamos há 90 dias aqui como vereador, né? E foi, eu acho que o mês passado que nós fizemos essa indicação. Essa indicação se deve por causa das roçadeiras e das motopodas, né? Que são instrumentos perigosos. O que a gente percebe é que as pessoas que utilizam isso, entram em mais risco, né? Por estar na subprefeitura, eu percebi isso. Então, eu falei ao executivo que essas pessoas mereciam pelo menos um tratamento especial por estar manuseando esse tipo de equipamento. Então, eu acredito que seja uma coisa importante.
por enquanto eu não tive esse feedback ainda do executivo sobre isso. Em relação à sua outra indicação que você também protocolou, desta vez mais relacionada ao meio ambiente, que foi para ambiental, vereador, descarte correto de animais de grande porte mortos. Você pediu um aditamento do contrato da prefeitura com a ambiental, justamente para que se cuide de situações semelhantes. Essa demanda aconteceu de que forma? Então, para você ter uma ideia, né, as coisas acontecem e surgem da maneira prática. Ligaram para nós, né, a respeito de um cavalo morto em uma área particular. Daí eu verifiquei junto ao meio ambiente que isso acontecia com a gente quando era subprefeito. E eles falaram que não, a partir daquele momento não poderia mais entrar na área particular para retirar o animal morto. Porque é área particular, então o poder público não pode agir em área particular. Daí eu falei, mas e aí? Como que resolve essa situação? A gente tem que pensar na solução, né? Não é simplesmente, não dá e pronto, acabou. Aí fomos pesquisei. Em Caxias do Sul tem a única cidade que eu achei, a empresa que faz coleta de lixo, ela também recolhe esses animais através do pagamento de uma contribuição. Então a pessoa não fica descoberta. Imagine se você tem um cavalo num sítio pequeno e morre, você vai ter que ficar... Como que você vai enterrar esse cavalo? Em que local você vai enterrar esse cavalo? A portaria 37 da Agricultura diz que o lugar ideal para enterrar o cavalo é aterro sanitário. Como é que a pessoa vai pegar um cavalo morto e levar para lá? E daí o poder público fala assim, não posso entrar na área particular para recolher esse animal. Como é que a gente resolve essa questão? Então, a sugestão que nós demos, e a Clode está estudando isso, ela falou para mim, em fazer esse aditamento, para que a gente possa resolver essa situação. Porque se você enterrar em qualquer lugar, vai também poluir o lençol freático. Então é uma questão ambiental e uma questão de saúde pública. Porque você vai deixar o animal para os urubus comerem, né? Na roça, longe, talvez não vá fazer tanto impacto. Mas precisa solucionar essa questão. Vereador, voltando a falar agora a respeito do seu relacionamento aqui dentro. Nesses 90 dias você já conseguiu perceber o seu perfil como vereador? De repente, até antes desses 90 dias, você já saiba o seu perfil como vereador. Mas você consegue denominar isso? Eu sou um vereador para esse lado, eu sou um vereador pragmático. Tem alguma forma que o Roberto Abreu pode ser denominado? Então, eu me vejo como um vereador que faço trabalho efetivo, né? Não faço tantos pedidos absurdos para o executivo. Então, a gente consegue atingir assim alto índice de respostas positivas para os nossos pedidos, mas a gente trabalha de maneira mais silenciosa, eu acredito isso. Quando eu entrei aqui como vereador, percebi a demanda da saúde muito grande, muitos pedidos ou muitas indagações sobre saúde, e a gente sabe que o SUS, o atendimento SUS aqui em Jacareí são 120 mil pessoas sendo atendidas pelo SUS. Então é uma demanda gigante e que gera uma grande expectativa, né? Então a gente percebeu isso. Mas eu me vejo assim uma pessoa que trabalha a favor da população, mas não de maneira muito pirotécnica, vamos falar assim, né? Sem fazer muito barulho. Eu gosto mais do trabalho mais efetivo, mais pontual. Você tem alguém no qual você se espelha por ser assim, Roberto? Ou é uma coisa... Não, eu vejo que me assemelha um pouco ao Edgar Sazak, né, a qual eu estou substituindo, mas eu acho que é o meu perfil de ser humano. Eu não sou eu gosto de ouvir muito, quando eu falo, procuro falar o que eu sinto realmente, então procuro estudar bastante, mas eu acho que é o meu perfil de trabalho mesmo. E como que você classificaria o seu relacionamento com os demais vereadores da casa nesses 90 dias, Roberto? Então, o relacionamento que eu tenho com eles, eu vejo muito bom, né? Percebo que aqui é lógico que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu procuro chegar às 7h30, 15 para as 8, às vezes chego 7 horas, hoje cheguei às 7 horas, que é a minha maneira de ser, né? Eu sou assim. Mas cada um tem seu estilo e não estou aqui para julgar nenhum nem outro. O que eu quero dizer é que eu tenho esse estilo,
acredito que a aceitação dos vereadores comigo, na conversa, no diálogo, está sendo muito positiva. Não vejo nenhuma dificuldade, nem com a oposição, quando a gente fala de oposição, nenhum deles tem assim, nenhuma resistência. Se tem alguma dúvida, a gente conversa. Esses dias atrás conversei com o Hernani sobre alguma dúvida do IPMJ, ele me mostrou algumas coisas, porque ele é servidor do IPMJ. Outras vezes o Valmir, a qual me orienta muito, fala muita coisa comigo. Então eu acredito que está sendo muito satisfatória essa relação com os vereadores. E nesse seu relacionamento com a própria população, naquele momento de cobrança, qual tem sido a sua maior dificuldade ou sua maior rotina nesses momentos, quando a pessoa percebe que você é um vereador, te demanda e você percebe que nem sempre, às vezes, como a população entende? Como que você tem lidado com isso? Então, eu me vejo da seguinte maneira. Como servidor público, eu sempre procurei trabalhar com a verdade, e a verdade é uma só. Se você não criar falsas expectativas, tudo vai acontecer normalmente. Você não pode criar uma expectativa, vamos dar um exemplo assim, preciso de uma operação de córnea, né? Isso aí quem comanda é o CROSS, não sou eu. Eu não posso criar uma expectativa que a gente vai resolver a situação. O que eu posso fazer é procurar saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa, mas interferir no CROSS, infelizmente, nenhum vereador tem esse poder, né? Nem, às vezes, a Secretaria, não, nem a Secretaria de Saúde tem esse poder. O CROSS é uma coisa independente. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade, não criar falsas expectativas. E eu não sinto, assim, nenhuma dificuldade nesse sentido, porque a partir do momento que a gente fala a verdade, a pessoa sai feliz, mesmo que não seja positiva a resposta. Então, até agora não senti nenhuma dificuldade nesse ponto. E durante as sessões ordinárias, Roberto, porque no momento de tramitação de projeto, de discussão de tema, nem sempre a razão se sobressai, até porque nós temos 13 vereadores, discussões, visões diferentes e tudo mais. Você acredita que a forma como a Câmara de Jacareí atua tem sido satisfatória? Você, nesses 90 dias, percebeu que dá para melhorar ou que alguma coisa talvez não esteja no ponto correto? Como que você observa isso? Então, eu acredito que cada um trabalha de um jeito com um objetivo, né? A oposição tenta trabalhar do seu jeito, que é o papel da oposição fazer, né? E a situação também. Eu acredito que a gente precisa sempre lutar pelos interesses públicos, interesses da população. É lógico que, como existe eleição, às vezes algumas coisas acontecem de maneira de prevalecer, às vezes, interesses eleitorais, né? Mas eu tenho certeza que a população ela vai conseguir filtrar isso e não vejo assim grande dificuldade. Acredito que quando a pessoa fala, né, às vezes ela tem que sempre ter responsabilidade no falar. Por isso que às vezes eu falo pouco, porque eu tenho muita responsabilidade. Porque depois que fala-se, você tem que cumprir, né? Então eu procuro fazer assim. Perfeito. Falando um pouco agora de um assunto mais abrangente, falando da cidade em si. Nesses 90 dias, você tem observado alguma questão mais específica da cidade que deva ser trabalhado? Como que tem sido? Então, eu vejo que a cidade ela possa melhorar sempre na questão de infraestrutura, né? Ela está melhorando, mas ela precisa melhorar, né? Tem soluções que às vezes são impossíveis de ser resolvidas. Uma vez eu me lembro que houve um êxodo para o litoral norte por causa do final do ano 2000, 2000 e pouco. Todo mundo cismou de ir para o litoral norte no mesmo momento, na mesma hora. Então teve gente que gastou 12 horas, 14 horas, teve gente que nem chegou no litoral norte porque a estrada não comportava. Quando a gente fala de infraestrutura é isso. Às vezes tem situações que infelizmente não tem muita solução, você tem que adequar. Eu acredito que a infraestrutura precisa ser melhorada, principalmente na área rural, né? Por isso que eu fiz uma sugestão de tentar pôr broquetes, principalmente nas partes mais críticas.
A saúde, eu acredito que esteja caminhando muito, assim, fazendo o máximo possível para atender a população. Repito, a demanda é muito grande. A mobilidade urbana, ela tem seus percalços, mas repito, né? A quantidade de veículos é muito grande. Então, o avançar tem que se avançar sempre, né? A questão agora das escolas, por exemplo, é outra demanda que está surgindo agora, mas precisa se avançar, é isso que eu penso. Já que você tocou no assunto, em relação a essa questão da violência escolar que tem ocorrido nos últimos meses, qual que seria o papel do legislativo nisso, Roberto? Como que você entende? Eu entendo que deveria apagar o fogo, tá? Está tendo uma histeria coletiva. Eu estive visitando as escolas, fui no Veranejal, lá está um ambiente tranquilo. Hoje nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar. Nós temos 600 municípios, aproximadamente. Tivemos 3 casos no estado de São Paulo. Mas existe muito fake news, existe muita criação de histeria. Então eu acho que o papel do legislativo agora não seria inflamar isso, seria de fato mostrar a realidade. Qual que é a realidade? O ambiente escolar é seguro. Hoje a Polícia Militar falou isso, que o ambiente escolar é seguro, que o ambiente escolar é para que crie um clima de paz. E às vezes a gente quer criar um clima tipo de mini fundação casa. E a gente não deve fazer isso. Até a Polícia Militar falou hoje que não é papel da Polícia Militar estar na escola. Então o que eu acredito nós como os vereadores, nós precisamos transmitir isso para a população. Seria irresponsabilidade nossa demonstrar, inflamar essa situação pensando em questões eleitorais. Você entende que, caso de fato não é uma atribuição da Polícia Militar, mas você entende que existe algum outro tipo de segurança que deva ser inserido no ambiente escolar, como há propostas que devem chegar nessa casa nesse sentido, Roberto? Então, eu vou ser muito franco para você. Sempre que a gente colocar segurança, a gente tem que pensar de maneira sistêmica, global, né? A escola é um lugar seguro. Às vezes o arredor da escola não é tão. Então, câmeras, eu acho que seria alguma coisa interessante para ser colocado, né? Aqui, se colocar assim, falei até isso para o prefeito Isaías Santana. Nós pegamos um momento crítico da educação, que foi a troca de diretores. E o que aconteceu com isso? Perdeu-se o vínculo com a comunidade. Então, as diretoras têm que criar vínculo com a comunidade, a família tem que entrar dentro da escola, tem conselhos escolares, as famílias não participam, precisam entrar dentro das escolas. Então, essa ação da família se aproximar da escola, pode colocar mais câmaras, eu acho que isso vai resolver. Eu não vejo assim, uma situação tão crítica, né, de insegurança nas escolas. Repito, às vezes a gente está ampliando isso. Estive no Veranejal, estive no Aristeu Tours, estive na creche, todos os lugares um ambiente seguro. O que a gente precisa de fato sempre ter a questão da precaução, uma pessoa diferente, o que você está fazendo aqui? Mas nada mais do que isso, acho que não há necessidade. Estão falando de botão de pânico, né? Mas já existe esse botão de pânico através da empresa que trabalha de segurança nas escolas, mas se puder melhorar, mas eu não vejo assim uma situação tão crítica. Eu vejo como um pouco de histeria. Resumidamente, então, o legislativo, a princípio, deveria acalmar esse frenesi, exatamente, né, para que as pessoas pudessem... Não só acalmar, mostrar a realidade. Repito, são 3 casos que aconteceu no estado de São Paulo. Então, não é toda a cidade que está acontecendo isso. E quando você começa a ampliar isso, esse barulho, em vez de mostrar que a escola é segura, às vezes você leva fala, seu filho não pode ir para a escola, mas manda ele para um fluxo, manda ele para uma festa, rave. Aonde que é mais seguro, né? Repito, o ambiente escolar é seguro.
A Polícia Militar comentou hoje que é seguro para nós e eu acredito nisso, né? E, bom, assim, a questão é sensação de segurança. Às vezes a gente não tem essa sensação porque cria esse ambiente de ruído muito grande. Então, eu acredito que o papel seria de deixar mais tranquilo mesmo a população. Você que está próximo do Executivo, tem alguma medida a ser tomada a princípio pelo Executivo ou é manter esse status no qual nós estamos? Não, pelo que eu conversei com a Secretaria de Educação, eles vão estar mais alertas com relação a pessoas diferentes no ambiente escolar. E vão fazer rondas, os próprios professores, profissionais vão fazer rondas. Repito, né, às vezes a gente cria um ambiente que não é muito favorável. E a escola é um ambiente seguro, entendeu? Então, mas o que a Secretaria de Educação fazer de protocolo, eu acho que deve ser seguido. E caso aconteça algo que esteja fora, chamar o 90, foi falado lá que o 90 está respondendo muito rapidamente, né? Ou a própria Guarda Municipal, chamar a Guarda para que seja atendido. Roberto, voltando agora para o tema de infraestrutura, que inicialmente você havia dito que esse é um dos temas importantes para que se melhore na cidade, e invariavelmente a gente acaba caindo na questão da terceira ponte, até porque você deu um exemplo de fluxo de mobilidade de carros. Como que você enxerga a entrega desta terceira ponte e a continuação, porque ela ainda está inacabada? Como tem visto todo esse tema? Então, sempre que você trabalha com obras, eu não fiz isso ainda, mas você construir, reformar uma casa com você dentro, sempre vai trazer transtornos. Não tem como não trazer transtorno. O fluxo de carro lá é gigante, né? O que eu vejo a terceira ponte é necessária para a cidade, não só a terceira ponte, mas a quarta ponte que está sendo programada. Tudo que ampliar a infraestrutura é importante. Só que a gente precisa ter, assim, a tranquilidade de saber que vai trazer transtornos, como trouxe, né? E que vai melhorar alguns aspectos. Quando fala assim de, mas já está tendo congestionamento, você vai na Getúlio Vargas para São José, 8 horas da manhã, você vê o congestionamento que é. O que acontece? Todos os carros saem ao mesmo tempo indo para São José. Então são momentos pontuais que não tem uma solução efetiva, a não ser que aumente a Dutra, a saída para a Dutra, né? Então toda essa questão, quanto mais você conseguir criar infraestrutura, melhor vai ser. Mas repito, se sair todos os carros ao mesmo tempo, não tem estrada para todo mundo. Já foi feito um estudo, tem mais carro que estrada. Então, infelizmente, por que São Paulo faz rodízio? Porque não tem estrada para todo mundo. Então, a prefeitura ela está fazendo essa obra, vai ajudar a desafogar, vai conseguir trazer um grande desenvolvimento para a região oeste, que é a proposta, né? E quando sair lá perto do Boquiô, vai ser excelente para lá, que vai ajudar muito a Luca Nogueira do Garcês se desenvolver. Vereador, inevitavelmente a gente tem que falar também da qualidade da obra, que é um dos pontos onde a população, não de maneira geral, mas em casos específicos, tem criticado. Você passou por lá, você esteve, inclusive, na inauguração. Como que você enxerga? Você acha que de fato está uma obra inacabada que poderia ter sido melhor ou realmente aquilo foi o possível a se fazer? Quando saiu o projeto para a terceira ponte, eu não estava aqui nessa casa, né? Falaram para mim que teve uma reunião, teve algumas apresentações que demonstravam que ia ser uma ponte que ia conseguir passar até caminhão por cima do viaduto. Ao meu ver, não vai conseguir passar, né? Não sei aonde foi o erro ou não, mas o viaduto foi decorrente a instalação do viaduto foi decorrente a uma parte da raia que não podia ser desapropriada, então precisou ser criada aquela alça de acesso. Já está construído, você não tem o que fazer com relação a isso, mas a gente precisa verificar a questão da qualidade, né, do trabalho. A gente tem ido no local, eu e minha assessoria, e nós já falamos com a questão da infraestrutura para que ele verifique junto à terceirizada para ver a qualidade que está acontecendo. Existe alguns pontos pontuais lá que houve até
questão do asfalto cedendo, mas já fiz o pedido para a infraestrutura para arrumar. Mas a questão é, aí a gente precisa explicar para a população. Não é a infraestrutura que está fazendo, é uma terceirizada. Aí precisa do fiscal de obras estar sempre no local para verificar a qualidade da obra, né? Então, a função do fiscal de obra é essa e a função nossa também é essa, verificar a qualidade. A ponte em si, para mim, está boa, a ponte, né? O viaduto, a alça de acesso, para mim, eu acho que ela, infelizmente, não vai contemplar a necessidade que é a descida de caminhão. Então, o caminhão vai ter que ir até perto da Dutra para retornar para poder vir para a cidade. Sobre essa questão da mobilidade, né, do caminhão e até pelo exemplo, os exemplos que você deu em relação à quantidade de carros. Você entende que Jacareí, no quesito transporte público, como está atualmente e principalmente o que pode melhorar em relação à empresa que hoje ela é a beneficiária em relação à concessão? Então, nós temos aqui em Jacareí a JTU, que faz o serviço. A gente sabe que o transporte público ele é deficitário para atender às necessidades da população. Eu até penso, e vou fazer essa indicação ao prefeito, que a gente deveria ter algumas ilhas, vamos dar um exemplo assim, atender o Brotas, vem até o Igarapés, do Igarapés tem uma ligação para a pessoa descer do ônibus, pegar o outro ônibus para ir para a cidade, porque qual que é a grande dificuldade? Quando a gente fala de transporte público, não há uma política nacional que ajude o transporte público. Não há subsídio de diesel, não há subsídio de pneu, e todo o transporte público, depois que chegou o Uber, ficou deficitário em todo o país. Então, quando a gente fala como resolver essa equação entre custo e benefício, a gente tem que otimizar o sistema. Como otimizar? Mais gente usar o transporte ao mesmo tempo, porque senão você vai ter um alto custo em algumas linhas e baixo custo em outras. Então a gente precisa equacionar isso. Então isso não é fácil, a gente tem que ser muito responsável em responder isso, porque, repito, estive no Brotas, como subprefeito tentei colocar uma linha de ônibus lá. O pessoal anda 9 quilômetros a pé, da Dom Pedro até o bairro, lá no final do bairro. Daí fala, não pode colocar porque senão vai subir o custo, porque tudo está conjugado, o custo é jogado em tudo. Como resolver? Vai deixar a pessoa descoberta de ônibus até quando? Até quando vai deixar a pessoa descoberta? Então a gente precisava pensar numa solução para isso. A minha solução é micro-ônibus fazendo essas linhas pequenas, jogando perto de um centro de integração para daí caminhar para o centro da cidade. Essa é a sugestão que eu tenho para dar para... Só que aí esbarra no contrato, que é um contrato que foi feito há 20 e poucos anos atrás, né? E que a gente tem que aceitar porque todo contrato assinado tem que ser cumprido. Você não pode simplesmente, não quero mais. Tem que cumprir esse contrato. Então eu acho que tem que ser repensado algum aspecto do transporte público. Roberto, a gente sabe que as atribuições do vereador é um aspecto bastante complicado porque ela é muito mais fiscalizativa e quase nada, vamos dizer assim, executiva. Mas ainda assim, vai uma pergunta, você tem algum projeto de fato concreto que você entende que ser cabível durante esse tempo que você permanecerá aqui nessa casa, algo que está no seu radar, vamos colocar assim? Então, essa questão do transporte público repito, né, a gente tem que dar indicações, né, para a prefeitura. O projeto do vereador ele não pode ser de maneira criar custo para o executivo. A gente tem que fazer um projeto que não crie custo, tá? Então, às vezes a gente tem que definir essas coisas bem claras, porque pensa que o vereador pode fazer qualquer projeto que tudo bem, não. Tem coisas que é do executivo fazer, do legislativo fazer. Mas, por enquanto, a gente está estudando alguns projetos, não tem ainda formatado nenhum, tá? Tem um projeto de lei de denominação de rua,
mas isso é uma coisa que vieram atrás de mim pedir para que colocasse. Eu achei que a pessoa merecia ser colocada, a gente está colocando. Mas o projeto em si, a gente está preparando alguma coisa para essa casa. Você tem algum tempo em relação a quando permanece e quando retorna para a sua função, Roberto, ou isso ainda é indefinido? Não, eu tenho sim, eu tenho mais um ano aqui nessa casa. O Edgar deve voltar em março ou abril para cá. Então você deve ter, vamos colocar assim, direito às suas emendas impositivas, para você poder usá-las em relação às suas demandas, correto? Sim. Tem alguma coisa em mente que você acha que com certeza você buscará ajudar em relação a isso? Então, 50% da emenda impositiva é com saúde. Então a gente vai tentar conversar com a Secretaria de Saúde no que é necessário. Eu repito, a gente não tem que ter um objetivo de criar vínculos para questões eleitorais, a gente tem que ver qual é a necessidade da cidade. Então essa questão a gente vai fazer, né? Com relação às assistências social, a gente vai também indicar, porque eu acho que é uma linha que carece muito. Então a gente vai estar pensando nas entidades sociais, então será mais destinado a essa área. Perfeito. Roberto, tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer nessa entrevista? Alguma coisa que não foi perguntada? Algo que você ache relevante dizer para a população? Então, eu acredito que nós estamos aqui há menos de 90 dias, né? Estou aprendendo, porque a vida a gente sempre aprende. Então, eu acredito que a minha equipe, mais uma vez quero agradecer a toda a minha equipe pelo apoio que está me dando. São pessoas muito boas, muito profissionais, muito eficazes. Dizer à população que a gente está aqui à disposição de vocês, que a gente possa sempre falar a verdade, né? Não vejo assim que a gente precisa criar lados aqui, a gente tem que trabalhar sempre pela população, e isso que é o mais importante, porque trabalhando junto, pela população, quem ganha é a cidade de Jacareí. A gente agradece a sua participação aqui no Espaço Parlamentar, Roberto. Então, segundo quadrimestre, teremos aqui você de novo, correto? Com certeza. Eu agradeço, Márcio, pela oportunidade e repito, né, hoje é a primeira vez que eu estou aqui e espero estar contribuindo com a cidade, né, e de maneira efetiva. Às vezes não com muito barulho, mas de maneira efetiva. Obrigado mais uma vez, Roberto, e boa sorte nesse restante, vamos dizer assim, até março de 2024, que você desempenhe um bom trabalho para a nossa cidade. Obrigado. E obrigado também a você que participou desse Espaço Parlamentar primeiro quadrimestre do ano de 2023, que hoje recebeu aqui como estreia o vereador Roberto Abreu, do União Brasil. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.